Eu quero contar também que as recém-anunciadas federações de partidos impulsionam um movimento iniciado há alguns anos e que resultou no corte de 30% no número de legendas existentes. Danúbia Braga é quem vai trazer as informações para a gente agora, porque das 35 legendas em 2015, o Congresso deve chegar agora em 2025 com 24. É um número, assim, relevante também, né, Danúbia? Mas já há uma diminuição. Fala um pouco sobre esse movimento para a gente. Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse indicamento maior do que lá em 2019, né? Essa redução de 30% é uma redução de fato expressiva e que é uma tendência que isso aconteça principalmente nos próximos anos, depois que foram criadas algumas regras novas, desde 2015 até 2021, projetos esses aprovados pelo Congresso. O primeiro começou lá em 2015, quando ficou mais difícil a criação de novos partidos. Na época, por exemplo, só foram autorizados a funcionar pelo Tribunal Superior Eleitoral 3 novas legendas, Novo, Rede e PMB. Então foi lá em 2015, esse projeto foi aprovado. Em 2017 foram 2, a cláusula de barreira ou de desempenho, que estabeleceu que os partidos que não atingirem ali um bom desempenho, um desempenho mínimo nas eleições, né, para a Câmara dos Deputados, eles perdem direito à campanha na TV, à propaganda na TV e o recebimento de verbas. E isso essa regra deve endurecer ainda mais até 2030. Isso porque aí vai ser necessário que os partidos atinjam, então, 3% dos votos no país, elegendo 15 deputados federais. Também em relação à questão das coligações, isso em 2017, um projeto também que foi aprovado, a proibição de coligações para as eleições proporcionais, o que dificultou os partidos pequenos e médios a conseguir eleger representantes. E em 2021, a questão das federações, que possibilitou então os partidos justamente se unirem por aproximadamente 4 anos, o que seria uma prévia ali de uma fusão ou incorporação. Então, esses seriam os motivos, né, pelo qual a gente vem acompanhando essa redução no número de partidos, uma tendência, então, que vai sendo continuada aí para os próximos anos, viu, Evandro? Volto com você. Obrigado, Danúbia. Ótimo trabalho. Ô, Fábio Piperno, esse movimento foi acontecendo também porque muitas legendas começaram a ficar fracas, né, começaram a se enfraquecer. Isso naturalmente vai tirando o poder delas também em relação ao recebimento de dinheiro, de fundo eleitoral, de participação e etc. E naturalmente elas vão fazendo movimentos que possam trazer mais poder e dinheiro, principalmente, que é o que elas querem. Você acha que o número, quando a gente fala, por exemplo, de 35 para 24, eram 35 e agora são apenas 24 ou ainda é um número que dá para superar e reduzir? É um número ainda excessivo. Agora, é um número excessivo, porém, tudo dentro da normalidade democrática. Se eles preencherem as regras, eles têm todo o direito de existir. Mas eu acho que tem muito partido exótico nessa história toda. É claro que esse movimento de fusões, né, ele tem muito a ver também com o fortalecimento de siglas para se cacifarem para o momento da barganha política. É basicamente por conta disso. Não vamos nos iludir que tem alguma coisa de pruridos ideológicos envolvendo isso. Isso é conversa para boi dormir, embora alguns partidos sejam ideologicamente muito próximos de outros. Agora, para qualquer governo, é menos difícil negociar com 24 do que com 35. A fragmentação pelo menos diminui um pouquinho, embora em algumas siglas, isso também é muito um produto à brasileira, né? Quer dizer, a fusão acontece, as siglas aumentam, porém o número de alas também. Vide agora o que acontece com o PP e União, que você tem bolsonarista, independente, direitista tradicional, centro-direita, lulista, você tem de tudo. Aí, por exemplo, o partido de plantão, ele vai lá negociar com esse partido, ele vai negociar com que ala do partido, na verdade?
Pois é. Você concorda, Gani? Concordo absolutamente. Quer dizer, por um lado, tem uma vantagem, porque, de fato, tem muito partido político no Brasil. No passado tinha bem mais. Eu acredito que a gente deva caminhar para um modelo, né, ou deveria, pelo menos, caminhar para um modelo como é nos Estados Unidos, que você tem claramente ali os dois polos, né, o Partido Republicano à direita, o Partido Democrata à esquerda, tem alguns partidos independentes. Agora, você tem um outro problema, né, com essa diminuição do número de partidos. Diferentemente dos Estados Unidos, Evandro, aqui, muitas vezes, não tem essa clareza ideológica. Então, quando a gente pega o PP, quando a gente pega o União Brasil, quando a gente pega o Republicanos, entre outros, você tem alas claramente à direita, que apoiam o Bolsonaro, mas você tem alas ali apoiando o PT, mais à esquerda, e você tem aquelas alas, talvez até a maioria, que é absolutamente fisiológica e que vai à direita, à esquerda, dependendo aí dos rumos do poder. Então, como é que fica isso na prática, na negociação e também para o eleitor? Traz uma complicação adicional aqui para o país. Ô Zé, o Gani puxou um fio que eu queria debater com você. Porque nas últimas federações agora, fusão e federação, PSDB e Podemos, PP e União Brasil, na hora de anunciar, seja a fusão ou a federação, eles colocam, por enquanto continuaremos com 2 presidentes, continuaremos com as 2 alas, vai seguir mais o preceito de quem não, por enquanto vamos debater juntos. Ou seja, é como se houvesse uma união, mas setores fragmentados dentro desses partidos ou dessas fusões. O quanto isso dificulta, de fato, o entendimento do que é aquele partido ou aquele movimento e o que buscar com ele, seja para o eleitor, seja em articulação política. Conta aí pra gente, meu amigo. Pois os partidos estão virando suco, né? Estão se desintegrando porque falta a eles bandeiras, falta propostas. E ninguém se apaixona se não tiver uma ideia, se não tiver uma proposta. Eu conversava lá atrás com Gilberto Kassab, né, sobre a situação do Brasil, que chegou a 35 partidos políticos, né, 34 com representação no Congresso Nacional. Ora, não se negocia com 34 partidos políticos uma votação na Câmara. E estavam lá na gaveta do Tribunal Superior Eleitoral 70 pedidos de partidos. Quando uma coisa está dando dinheiro, aí há toda uma corrida naquele sentido, né? Olha, o partido político virou uma mina de dinheiro, né? Um tipo de cartel, de cartório, e todo mundo foi atrás, e partido virou alguma coisa de família e negociava. O fim das coligações partidárias marcou isso. E o Gilberto Kassab me falava, restarão 9 partidos. Aí ele falava, de 12 a 9. Né? E está se aproximando disso, porque alguns partidos entenderam que com o fim das coligações eles estariam ameaçados pela cláusula de barreiras. Aí inventaram as federações. A federação não pode ser desfeita. Uma vez fechada, ela tem que cumprir o ciclo, 4 anos. Não podem lançar candidatos separados, né? Funciona como um partido político. Mas a administração é de cada partido. Já a fusão, não. A fusão é definitiva e os partidos deixam de existir. É o caso, por exemplo, do PSDB. Vai deixar de existir porque ali se trata de uma fusão partidária, né? Então, se cria um novo partido aí, um presidente, uma estrutura burocrática e assim por diante. Eu vou só fazer um resumo aqui, eu tenho até que anotar para você ter uma ideia, para a memória não falhar. Então, qual é o quadro partidário hoje? O PL, né, que tem um grande lastro, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma possibilidade, né, de defesa e de votos. O PT, que tem a federação com o PV e com o PSOL, né, os partidos, esses partidos têm sim um lastro também. Agora, os outros têm grande número de partidos, de deputados e de senadores, mas não tem exatamente essa diferença. Aí vem o PSD, que continua também ali tentando com sua própria força, mas vem União Brasil, eu até esqueci o nome, é União Brasil com PP. Podemos. Então, União... nem sei o nome dessa fusão. É o PP fusão, União.
Exatamente, União Progressista. União Progressista. Os progressistas querendo ser de direita, né? Para ter uma ideia. E o MDB com republicanos é o que está no forno, é o que está sendo elaborado. Eu sei de conversas do presidente do MDB, Baleia Rossi, com o Marcos Pereira, que é do Republicanos, na tentativa de fazer uma federação, não é fusão, né, entre republicanos e MDB. Nasce uma grande força, que não é um grande partido. Então, esse é o quadro partidário brasileiro, né? Partidos e federações com grande número de deputados, mas sem representação lá na base. Pois é. Fala, Segré. Eu lembro muito claramente, Evandro, quando, logo depois da pandemia, eu fiz uma reunião virtual com investidores dos Emirados Árabes. E aí pegaram uma lista, estavam muito bem informados, de quais eram os partidos que operavam no Brasil. Eram, lembro, 30 na Câmara de Deputados e 28 na Câmara dos Senadores, que nem o Zé Maria falava agora, quase 34. Aí começaram a ticar um por um. E aí me perguntavam, e esse aqui, PT, esquerda, e PL, é Partido Liberal, é direita, ok. E o Partido Novo é o liberal. Aí falavam, mas peraí, o PL não é o liberal? Sim, mas o Novo é liberal, economicamente é liberal, também é direita. E tal, iam perguntando um por um. Falei, vamos fazer mais fácil? Você coloca PCdoB, PV, PT, PSOL, esquerda. PL, Novo, direita. E o resto, depende. Aí falou, peraí, como depende? Não tem uma ideologia focada para a direita ou para a esquerda? Falei, não. E se hoje tiver que fazer essa reunião, como que eu vou explicar que União Brasil é oposição, mas também é do governo? E Republicanos é do governo, mas também é oposição. São coisas que só o Brasil explica. Agora, convenhamos, é muito partido político e cada um está querendo deixar um pouquinho de queijo na mão, porque se ele determina o fechamento do partido, acabou o dinheiro. Então é preferível menos dinheiro, mantendo essa entrada, e perder o dinheiro todo.